Estamos aqui no Bora Conversar Coisa Arada, na parte que mais eu gosto de falar, né? Que é sobre nós, sobre mulheres, né? Dividir esse universo todo com mulheres poderosas, assim, anima o meu dia. E hoje nós não vamos entrevistar ninguém menos que a doutora Miriam, que é médica formada pela Universidade de Passo Fundo, especialista em assuntos relacionados à ginecologia e à saúde da mulher. A gente teve agora aí, recente, Outubro Rosa, né, pessoal? E desde que começa essa coisa do Outubro Rosa, eu sempre me tornei mais vigilante, sabia? Porque assim, ó, antes de passar a palavra para Miriam, eu quero fazer algumas confissões para vocês, né? Esquece a deputada que faz leis e que cuida das pessoas, a ex-prefeita e tal. Eu, Paulinha, mulher, né? Eu, naquela parte mais íntima. A gente toma o curso da nossa vida e é assim, os meninos que estão nos ouvindo, é assim com as mães de vocês, com as esposas, com as irmãs. A gente não para muito para olhar para essa nossa intimidade, para essa parte da mulher, né? A gente se põe muito guerreira, principalmente depois que a gente tem filhos, eu vejo assim, né? Eu me sinto muito mais leoa, muito mais corajosa depois de mãe. E ao mesmo tempo que eu tenho coragem para fazer um monte de coisa, você parar assim para fazer um autoexame, para entender o que está acontecendo com você. Eu também tenho vergonha de certas coisas, entendeu? Agora há pouco eu estava falando para a Miriam, poxa, eu penso assim, eu tenho que fazer um preventivo, eu tenho que ir num ginecologista. Mas mesmo que seja uma ginecologista mulher, né? Pensa numa coisa constrangedora. Toda vida que eu penso que eu tenho que ir, botar as pernas para cima, assim, né? Pelada, né? Para fazer um exame e saber o que está acontecendo com o meu útero. Não é nada confortável, né, pessoal? Quando tem que fazer ultrassom, mulher, depois do ultrassom, eu não tinha te encontrado pessoalmente, eu fui fazer a ressonância pélvica. Meu pai do céu, que experiência mais horrorosa da minha vida foi aquilo. Não é que dói, é que é muito invasivo, entendeu? Antes de tu entrar na máquina, tem que botar um monte de coisa dentro de ti, um monte de líquido, aquele monte de gente estranha. E é tudo aqui, ó, por mais que seja acolhedor o atendimento, é um exame atrás do outro, entendeu? Não tem muito tempo para ter carinho ali. E é um negócio que se tu pudesse, assim, tu cavava um buraco e tu se escondia lá, né? Então, eu apresentando a Miriam para falar sobre essa questão, essa importância de reforçar nas mulheres que a gente tem que desmistificar tudo isso aí, que está no entorno dos cuidados, né? Do autocuidado. Por que a gente está falando isso? Porque em Santa Catarina, para vocês terem ideia, a gente perde aqui, morrem de câncer de mama. Eu estou falando de um câncer que é tratável, na grande, esmagadora maioria dos casos, mais de 50 mulheres por mês, pessoal. É uma loucura isso aí em Santa Catarina. E doenças que poderiam ter preservado a vida dessas mulheres, né? E por que a gente convidou a doutora Miriam agora? Eu vou dizer para vocês que esses tempos eu estava doente da parrela total, né? As minhas amigas sabem, eu passei um tempão assim, direto, com cólica e menstruada, e aquilo não resolvia. Eu pensei, pronto, estou na menopausa, deve ser, né? Não era, gente, não era. Era assim, um acúmulo gigantesco de estresse e problemas emocionais que me levaram para um negócio que eu estava quase morta. E eu fui lá. Primeiro que quando ela marcou a consulta para mim, ela não sabia que eu era eu, né? Como diz a minha filha Manu, a Manu que diz assim, mãe, às vezes eu não falo que eu sou tua filha porque as pessoas ou vão me tratar melhor do que eu mereço ou pior do que eu mereço. E a Miriam não, ela era simplesmente uma paciente que queria um encaixe. Eu cheguei lá, ela pressentiu que o meu psicológico estava sensível e que eu estava com vergonha. E ela deu um jeito de fazer a consulta ser leve, engraçada. Porque, sei lá, eu acho que tu tens um negócio de espiritual aí, amiga, né? E é por isso que eu escolhi a Miriam para falar sobre vocês. Já apresentada, minha amiga, eu quero puxar esse tema, né? Pela tua experiência, assim, pelo que tu já viveu, como que tu acha? O que tu acha que seria de nosso alcance fazer para reduzir essas doenças que trazem tantas mortes para mulheres, né? E que seriam evitáveis?
Paulinha, aí são 30 anos, né, nessa caminhada. E é tão bom a gente ter esse espaço para falar, porque nós mulheres, a gente reluta, a gente evita falar. A gente é obrigada a fazer um preventivo, porque ou o filho ou o marido, às vezes até marido que agenda, você vai, porque eu já agendei para você, você vai ir lá e vai fazer seu preventivo. Então, eu acho que o cuidar para nós mulheres, ainda mais enquanto mães, quando a gente já tem filhos, a gente fica em último plano. Você se preocupa com os filhos, com o marido, com o trabalho. E quando que você se põe na agenda? Não tem tempo. Aí passa 1 ano, 2 anos. Nesse Outubro Rosa, eu peguei, assim, atendi pacientes com mais de 10 anos sem fazer um preventivo. Isso é muito triste. 10 anos? 10 anos, que não por vergonha. Ai, não, e vai passando. E como a maioria deles são cânceres silenciosos, você só vai, depois de 5 anos, ter sintomas. Então, você vai levando, eu não estou sentindo nada mesmo, esse ano eu não vou fazer. O ano que vem talvez eu faça. E passa 1 ano, 2 anos e a gente não faz, porque a gente é assim mesmo, porque tem outras prioridades, que não somos nós. Então, eu penso sempre que é tão importante a mulher, ela, em primeiro lugar, se pôr na agenda também. Ela coloca filhos, ela coloca marido. Então, em que momento que eu consigo ao menos parar, pensar na minha vida, se realmente eu estou feliz com as minhas escolhas. E nessa caminhada, a gente vai vendo assim que as mulheres custam a amadurecer. Elas amadurecem profissionalmente, elas amadurecem junto com o todo, né, na profissão, no seu dia a dia. Mas enquanto eu, quais são as minhas escolhas? E aí muitas chegam lá na menopausa, né, na síndrome do ninho vazio, porque daí os filhos vão embora, porque eles vão estudar, e é necessário, ou vão fazer um intercâmbio, e aí o casal fica sozinho. Ou ela já está sozinha por vários motivos, seja, né, a perda de um marido, por uma viuvez, ou enfim, o relacionamento não deu certo. E como que ela reconstrói essa vida sozinha na menopausa? Que é um momento de um choque muito grande para nós mulheres, falando hormonalmente. O corpo da mulher muda, a gente muda, né? Mais depressiva, às vezes vê que o teu condicionamento não acontece. Antes eu tinha mais energia e tal, que um pouco eu fico mais down, eu quero mais o meu canto. Então, as fases da mulher, elas são muito variadas. A adolescência, daí já é aquele boom de hormônios. Como é que lida, né, com um filho adolescente em casa? Eu tenho a Isabelle de 14, então não é fácil, é todo dia uma questão. São os hormônios ali, né, em ebulição, e a gente tem que lidar com isso, porque a gente também foi adolescente, né? E aí a vida adulta, com os seus desafios, e a menopausa, e daí depois o envelhecer. E como que eu quero fazer essa minha trajetória enquanto mulher? Né? E essa questão que eu lembrei muito daquele dia na consulta, se comentou uma coisa: que bom que eu me senti bem aqui, né? Isso é muito importante enquanto profissional, porque a escolha da ginecologia e da obstetrícia, né? A gente lida então muito com a mulher no todo. Eu não vejo só o colo do útero dela, só o útero, os ovários, só as mamas. A gente vê o todo, porque a princípio, se a mulher está bem, ela vai 1 vez por ano, que ela deveria ir, ou cada 2 anos, então, na ginecologia. Deixa eu até perguntar isso para ti. O certo é o quê, assim, ó, cientificamente? Eu tenho que ir 1 vez por ano no ginecologista, mesmo que eu não sinta dor, é isso? Esse é o recomendável? A partir de que idade? O ideal já na adolescência, né, a mãe já levar. Porque o que mãe fala em casa, ou os pais falam, parece que não surte efeito. A profissional falou dos cuidados, da anticoncepção, da iniciação sexual, tem outro poder, né, de palavras sobre a vida de um adolescente. E nenhum pai, nenhuma mãe quer uma adolescente grávida no momento que não é planejado. E é muito triste ao mesmo tempo, porque não tem estrutura psíquica, financeira, emocional, enfim. Como dar conta disso? Aí os pais têm que assumir junto. Então é muito importante não ter esse preconceito, porque às vezes eu vou levar a minha filha na ginecologista, parece que eu estou liberando ela. Ela já pode tomar anticoncepcional, já pode ter a vida sexual dela, transar. Não, é para orientação. O profissional, ele está aí também para isso, né? Colocar os valores, o momento certo, porque o corpo dessa adolescente, da mulher, é dela. Ela pode, eu digo para as adolescentes, você pode fazer escondido da sua mãe e do seu pai. Não, quando boto na cabeça de fazer, não quem tire, não tem. E aí fica difícil. Como é que pai e mãe vão estar 24 horas? Não tem como. Chega uma hora que o filho precisa sair para estudar, precisa. E é normal a questão da paixão, de achar alguém interessante. Então, são N fatores que impactam nessa questão. Como que eu lido com esse ser feminino? E aí,
a partir da adolescência, faz a rotina, pede já os exames, a gente já dá uma olhada, vê se não é um útero infantil pelo ultrassom, já tá tudo tranquilo, organiza a menstruação, porque tem muitas meninas que têm muito sangramento, fazem até anemia. E aí, depois, para a rotina, hoje é assim, se a mulher não tem relação sexual, a partir dos 25 anos ela precisa fazer seu preventivo, sim. Né? A partir dos 25 anos, se ela não tem vida sexual. Muitas não têm por escolha, né? Seja religiosa, por orientação, enfim, não, é opcional. E outras, então, a partir da primeira relação sexual, o ideal, elas já passam a fazer, sim, a sua rotina ginecológica. E pelo Instituto Nacional do Câncer, eles recomendam a cada 2 para 3 anos o preventivo, né? Hoje me preocupa muito o HPV. Né, o papilomavírus humano, ele está aí, e que foi muito conhecido chamado como vírus do amor. A gente, muitas vezes, as pacientes chegam no consultório e elas não sabem que tem, ou nem sempre tem uma verruga, né, que a gente consiga identificar, e pega no colo uterino, que é o maior dos causadores do câncer. Hoje, praticamente 100% dos cânceres de colo uterino são por HPV. Sério? Eu não sabia disso. Então, a importância da vacina. O HPV... Né? É porque tem vacina, Isso. né? E muita gente não toma por preconceito ou por não saber. O que tu acha? É destinado dos 9 aos 14 anos, tanto para os meninos quanto para as meninas. Porque o ideal é aos 9 anos, já antes da iniciação sexual, que a gente consegue uma cobertura de quase 100% de eficácia dela. Porque ela é quadrivalente. A gente tem mais de 200 tipos de HPV. Os mais agressivos, os 4, a vacina contempla. Então, ela protege câncer de pênis nos homens. Tem histórias de homens que têm que amputar o pênis. Câncer de orofaringe, sexo oral. Câncer de reto, sexo anal. Câncer de vulva, vagina e colo uterino. Então, a vacina é maravilhosa e é feita 2 doses na adolescência. Hoje também a legislação já libera para vítimas de abuso, de estupro, homens e mulheres até os 45 anos de idade ganham gratuitamente. E depois, Miriam, né? deixa eu fazer uma pergunta de burro aqui que eu não sei isso aí. Se eu já tenho, vamos supor, eu adquiri o vírus do HPV, né? Fui no teu consultório, comecei o tratamento, né? Para mim a vacina já não adianta mais, porque o vírus já está dentro de mim, não tem como eu me livrar dele. Teoricamente, hoje a gente sabe que tem cura para o HPV, porque tem muito a ver com o sistema imunitário, né? A imunidade da gente. Por isso a importância de a gente estar com os exames regulares, vitamina D, aquela coisa, né, de dormir 8 horas por dia, alimentação saudável, exercício físico. E que isso impacta em todas as doenças, né? Mas falando do HPV, uma vez que é infectado, por isso a importância da coleta do preventivo, porque a gente já consegue pegar lesão de baixo grau, de alto grau. E aí ali você consegue, hoje já tem um exame que é a captura híbrida para o HPV. A gente coleta com uma escovinha e sabe se tem o HPV lá no colo uterino, qual é o tipo de HPV, qual é a carga viral, quanto tem desse vírus ou não. Então você já consegue até cuidar para que não evolua para um câncer inoperável. Porque hoje um câncer inoperável, em média, 4 anos. Então, é impossível que uma mulher não possa fazer que nem que seja cada 2 anos o seu preventivo, porque o colinho está escondido, você não tem como visualizar ele, né, na frente do espelho, é complicado. A vulva já consegue ver, né, mas a parte interna da mulher, o mesmo câncer da orofaringe, né, então, assim, o HPV é uma coisa que tem nos preocupado cada vez mais, porque realmente o câncer de colo uterino, se a gente conseguisse atacar através da vacina, a gente consegue... Não teria. Ó, pessoal, prestaram atenção, né? O câncer de colo de útero são muito relacionados a essa questão do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Bora aí prestar atenção. Qual é o alerta da doutora Miriam? Que a gente tem tido um crescente número de casos de HPV por falta de vacina. Porque assim, a mãe geralmente cuida da fase de vacina dos filhos na primeira infância, né? Dos 10 anos para frente já não tem... Então assim, ó, o vírus do HPV, para que ele não seja transmitido na pessoa, para que ela não esteja com ele e ela possa prevenir um monte de câncer, ela tem que se vacinar antes de adquirir esse vírus aí, ou seja, antes de iniciar a sua vida sexual. Depois que começou... É assim, ó, é algo muito invisível, né? Ninguém está escrito na testa que tenha, ó, eu sou um transmissor. Ah, mas aquela pessoa é de família tão boa, é tão séria, namorou uma vez na vida. Uma doença sexualmente transmissível não precisa de 10 relações sexuais, gente. Precisa de uma só.
E né? sem o preservativo, né? Que é tão complicado. Essa né, coisa de preservativo, né? Existe que o pessoal, uma resistência muito grande. A gente vê que é gratuito, né? E assim, ó, principalmente de difícil. casais, né? Eu não tô aqui para ficar discutindo o atestado de fidelidade de ninguém, porque cada um faz da sua vida o que quer. Mas o que tem acontecido também, né? Os números têm acrescido, o número de mulheres casadas que eventualmente acabam adquirindo o HPV. Porque o marido, ou vice-versa, né? Ou homens, porque a pessoa, o parceiro, a parceira, contraiu essa doença numa relação... E não tem mais idade também, né, Paulinha? Hoje a gente vê, assim, que mudou muito. Eu acho que a questão dos acessos, a própria questão hoje de você encontrar pessoas pela internet, e é que um pouco a coisa evoluir, passa a morar junto, passa a ter relacionamentos, né? E você não sabe a história de vida dessa pessoa. E para mim, assim, uma coisa que eu vejo que é muito importante, antes de ter intimidade, cada um deveria fazer todos os seus testes. Clamídia, HIV, faz tudo. É que é um negócio meio esquisito quando tu começa a namorar, né? Como é Tu tá que eu ali vou beijando pedir? na boca no romance, aí tu vai dizer, ó, querido, o negócio é o seguinte, eu só vou transar contigo se tu me apresentar o Mas teu é difícil, atestado né? de exame. Porque é uma coisa que não faz parte da nossa cultura, né, Miriam? Mas você se dá tem que achar um inteira, né? jeitinho, né, de falar. E como você lida com isso depois que você se infecta? Porque aí é todo um processo. Quando você tem Aí já não um tem câncer, mais jeito, não né? tem. Ô, Miriam, Difícil. deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei aqui em dúvida. O ideal é a pessoa se vacinar entre 9 e 14 anos. Mas vamos supor, né? Eu já tô velha, já tenho aqui meus 40 e pouco. Não tomei vacina, mas eu também não tenho HPV. Ainda vale para mim a vacina ou não adianta mais? Vale. Eu fiz na época quando eles lançaram a campanha aos 46 anos. Eu fiz. E assim... Eu não sei se eu fiz vacina de HPV. Tu sabes que eu tô falando contigo, tô pensando a respeito disso. E ela assim, Como é que eu vou saber se eu fiz? Eu não me lembro mais. Porque no particular, para as pessoas valorizarem o que o SUS dá. No particular, ela custa em torno de R$800 a dose. Nossa, e são caro, 3 né? doses. 3 doses? 3. Para quem já tem vida sexual. Ah, entendi. Para o adolescente são 2. Então, o que acontece? Você tem disponível no SUS, mas quando foi lançada a campanha, teve muito preconceito. Eu acho que assim, realmente essa vacina, eu vou liberar minha filha para transar. Por que teve nem todas as pessoas, todas as famílias, todos os pais e mães autorizaram? E foi uma pena. Então, entendi. hoje ainda tem muito de cultura. Por isso que a gente tem essa doença tão quente novamente nos tempos de hoje, porque ela não houve universalização da vacina para... E está disponível. É só ir até a unidade, né, do seu posto mais próximo e fazer. É bem tranquilo e protege. Eu acho que a gente tem que pensar hoje no que a gente pode prevenir. Né? Porque, por exemplo, essa questão do HPV, infelizmente, você nem tem como saber. Você se infecta porque a pessoa tem na história de vida dela, tá com o vírus e contaminou, infectou e infelizmente, a pessoa passa a ser uma portadora de HPV e a gente tem que cuidar, né? Mas eu acho que a gente tem hoje, assim, a questão da saúde da mulher, como é um todo, ela não pode... eu não estou sentindo nada, eu não vou. Ela precisa, sim, é muito importante ela tirar, porque a gente saiu do Outubro Rosa e, infelizmente, tive um diagnóstico de uma paciente com câncer de mama nesse Outubro Rosa, que não é o que a gente quer, né, Paulinha? Porque é a família que adoece, não é só ela. O câncer, eu digo que é uma das doenças mais devastadoras dos nossos tempos ainda, porque é bem isso. Tu recebe o diagnóstico de câncer, parece que junto com ele vem a diagnose da morte. Sim, quanto tempo eu tenho de vida. Tu fica só esperando, agora... Pô, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, a pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, meu Deus, parece que tu começa a entrar nesse estado letárgico da morte. E eu quero te perguntar sobre isso, assim, ó. Por que a gente não consegue avançar na prevenção do câncer de mama? A gente faz esse alarido todo aí no Outubro Rosa. Tu vê que nesse Outubro Rosa me chamou a atenção que muitas empresas privadas, muitos negócios do mundo contemporâneo aí também têm aderido às campanhas, né? Mas parece que elas não estão entrando no coração das mulheres. Não sei o que falta. Tem também, além do preconceito de eu ir fazer um exame, né, com um profissional, pode ser com a enfermeira lá da unidade, pode ser com o seu ginecologista. Tem muita questão, as pessoas muitas falam, mas mamografia dói. Eu não vou lá porque é horrível. E o medo também, se eu for encontrar, muitas vezes eu deixo quieto assim. E aí muitas vezes chega já com lesões, ou a mulher nem se olha pela correria do dia a dia, ela não para na frente do espelho, sem roupa, e olha para suas mamas. Mudou cor,
tem alteração de pele, se examinar, porque é tão corrido, né? A gente orienta sempre, faça o autoexame. Não, e a gente não das vezes olha a mulher mesmo. que acha, Eu não dá vou dizer tempo. pra ti, ó, eu comecei a criar vergonha na cara para fazer autoexame, porque a gente se obriga a participar, assim, eu sou uma mulher, deputada estadual, uma autoridade pública, vou falar sobre o autoexame. Formadora de opinião. Não, aí tu fica pensando assim, porra, eu vou ter que aprender a fazer esse negócio aí, né? Eu fazer. Aí, porque é bem isso que tu falou. E a mulher, ela é muito resiliente à dor. Eu vou dizer pra ti, ó, para me queixar, tanto que tu viu o estado que eu fui na tua clínica quando eu tava doente. Assim, para eu me queixar, eu tenho que estar em petição de miséria. Porque uma dorzinha de nada, uma fisgadinha, a gente geralmente não dá bola, né, Miriam? E outras coisas também que eu vejo hoje. Olha, a mulher, atividade física. Ah, mas eu não tenho tempo. Porque tem que cuidar de todo mundo, aquela história toda que sempre os outros são prioridade na sua vida. É preguiça também, né? Mas aí assim... É que vamos aqui entre nós, amiga. Eu vou dizer pra ti, eu tô 2 anos sem fazer atividade física agora. Todo dia eu digo, Paulinho, hoje nós vamos caminhar. Hoje nós vamos acordar às 6 horas da manhã. Porque vai chegando uma fase da vida da gente. Mas é importante, tipo, dormir 8 horas. Quando é que a gente consegue deitar cedo, dormir 8 horas? 8 horas é importante. É questão de sono, do corpo da gente necessita. Só o Gabriel dorme 8 horas lá no nosso gabinete. É o único que consegue. Então, a questão dos hábitos saudáveis, né? As mulheres também estão ingerindo mais álcool. Isso é um fato também. Isso piora para a questão da prevenção das doenças, principalmente, né, o câncer de mama está associado à questão da história familiar, que infelizmente na família câncer de mama é algo muito forte. Quanto maior o número, prima, tias, irmãs, mãe, quanto maior o número de familiares acometidas, pior é para paciente, para familiar também, né? Então, assim, a gente sabe que hoje a gente cuida a partir dos 35 anos, né, com a mamografia e ultrassom, sempre os 2 exames, mas a gente pega até mais precoce, infelizmente. Ó, meninas, escutem o que eu vou dizer para vocês hoje, assim, ó. Uma vez num universo de 365 dias. Eu gosto de fazer programa final de ano, porque agora nós estamos já quase no Natal, porque eu penso assim, né? Eu sou dessas pessoas que todo 1º de janeiro eu vou pra praia, como as uvas, pulo as ondinhas e penso assim, não, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser diferente. Tudo aquilo que eu não fiz no ano passado, agora eu vou fazer. Esse ano eu vou tirar a carteira de motorista, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler um livro, esse ano eu vou fazer... Eu sempre renovo as minhas metas públicas, né, sociais, e as minhas lutas pessoais também. E aí, o que eu quero propor para vocês? Para todas as mulheres que estiverem ouvindo eu e a Miriam, né? Que vocês possam se conectar com os nossos corações, pelos sofrimentos que a gente viveu, pelos nossos momentos de negação também, pelas nossas fragilidades e por muitas mulheres que a Miriam teve o privilégio de acolher nesses mais de 30 anos, pelas mulheres que ela conseguiu salvar e pelas mulheres que ela infelizmente perdeu, porque já chegaram nas mãos dela tarde demais. Quero que vocês assumam um compromisso com vocês e conosco. Uma vez por ano, já pega janeiro e já procura marcar. Ah, não, eu acho que para mim o melhor é abril, é junho que eu estou de férias, é setembro. Uma vez por ano, uma consulta ginecológica com um preventivo. Coloca isso no teu radar. Isso é mais que o Outubro Rosa, entende? Porque o Outubro Rosa chega ali a 30 dias, passa batido, a mulher fica, não, que legal, que legal, que legal, todo mundo aplaude. Mas o ato específico que a mulher tem que fazer em sua defesa é esse, é marcar o seu exame. Outra coisa, dá uma revisionada nessa questão aí de HPV. Quem não tomou vacina ainda, 3 doses, né? E que está na vida sexual ativa. Quem tem filho adolescente, leva para tomar, pessoal. É muito importante. É uma doença que está em nosso alcance eliminar. Como já eliminamos muito preternamente do nosso esquadro a poliomielite, e agora por causa dessa bobagem aí de não vacinar, que vacinar não é bom, a gente acabou tendo resquícios de doenças novamente que já tinham sido sífilis superadas. Também Sífilis tem voltado, infelizmente. Imagina, né? gente, sífilis é uma doença do século passado que já tinha sido abolida. E a gente ainda precisa... E a preocupação, principalmente em gestantes, né?
que aí a congênita, alterações cardiológicas, neurológicas. Então a gente precisa, realmente sim, são coisas tão simples, né, tão básicas. E falando, né, Paulinho, quando a gente comentou de ter um câncer, a gente perdeu um ano no passado, 55 anos de um melanoma, porque o câncer de pele é o primeiro dos maiores, né, de maiores incidências no mundo. E depois daí da parte ginecológica é o melanoma de pele. Pele, né? Pele? É o de pele. Daí o que mais mata é o melanoma, mas os cânceres de pele são em primeiro lugar. E aí, nessa fase que ele veio morar com a gente aqui, aí na reta final já do que não teve o que fazer, porque ele foi numa dermatologista na época e por infelicidade da colega, ela não biopsiou. E aí o câncer se manifestou já com metástase. E aí eu acabei, como a gente tem a dermato na clínica, né? Eu tinha uma lesão nas costas e né, para olhar nas costas a gente não consegue se ver. Aí eu pedi para a dermato olhar, ela bateu o olho e ela me disse, é um câncer. E eu tive recente um câncer, que daí a minha filha com 14 anos, quando a gente fala que o câncer não é só a gente que adoece, é a família. Aí a Isabelle veio e me disse, mamãe, você vai morrer? Né? Graças a Deus, eu consegui fazer com 3 procedimentos, a margem livre e tal. E aí um colega me disse, você nunca pode esquecer que você passou a ser uma paciente oncológica. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Não deixem de passar pelo médico. Às vezes não dá para você ir particular, mas tem os postos de saúde, encaminho, se é para uma dermatologista. Porque, assim, quando a gente passa a ter um diagnóstico de câncer, a gente vê que o mundo... Deus te dá graça de você tratar, de você superar, mas a gente precisa também, vem para a gente entender o para quê que essa doença veio para a gente. Porque de alguma coisa na vida a gente sempre vai ter, né? Ou é diabetes, uma complicação, mas o câncer é algo que realmente ninguém quer ter. Ninguém quer ter. Eu não queria ter tido esse diagnóstico, né? Então, esse cuidado vindo para cá, eu coloquei as luvas no volante, eu passo a ter cuidados redobrados. Porque de criança você vai para a praia, você não usa protetor, porque você acha que não é necessário, né? E às vezes também as condições não eram, tinha mais acessível e financeiramente para usar de rotina. Então hoje, tudo que a gente puder fazer para prevenir, evita sofrimentos. Hoje a minha mãe com 87 anos, ela fala, eu perdi o Helder esse ano, mas que bom que você está bem. Ao mesmo tempo, um ano falecendo e eu com o diagnóstico ao mesmo tempo. Imagina, e tão jovem, né? 55 anos. E assim, ele tinha ido no médico. Então também teve a questão toda, né? Se você não procura, não procura. Quando você procura por uma infelicidade, daí ele perdeu 8 quilos e eu acabei indo para lá, a gente fez as tomas e já não tinha o que fazer. Então eu penso, a gente tem tudo muito acessível. A saúde hoje, a nossa saúde, ela funciona. Só que a gente precisa fazer desse passo para chegar ao profissional, porque senão não adianta nada. Existe a vacina, existem os laboratórios profissionais, as clínicas de imagem, mas se eu não fizer a minha parte de ir até o profissional, de eu pegar um encaminhamento, de eu fazer o exame, não adianta para nada. Nada. Quero te falar que eu fiquei assim com o meu coraçãozinho tão pequenininho, assim, porque tu é uma médica... assim, eu não sei como é que era quando tu era criança, enfim, né, na construção dos teus sonhos, mas é nítido que tu tem um propósito, assim. Tu ama de um jeito essa tua profissão, tu tem uma energia, assim, é um negócio, eu fico arrepiada, eu mesmo arrepio, né? Mas a gente percebe em ti, são 30 anos de serviço prestado, pessoal. Era pra Miriam estar aqui, ó, com os braços, ela acabou de vir de um processo de câncer e ela tá aqui animadaça, dizendo, gente, nós temos que fazer isso e aquilo. Eu trabalhei aqui, né, Paulinha, um ano também, quando o Dr. Paulo faleceu, e foi muito boa essa experiência, sou muito grata à região também que acolheu, porque eu penso, a gente, eu trabalhei 21 anos em saúde pública, nessa caminhada, e eu penso, eu recebi nesses anos todos, eu recebi o meu salário. E aqui isso eu acho também desumano o profissional em qualquer área pública. Ele não é obrigado a bater o ponto e estar lá, mas ele está ganhando, ele não está lá de graça. E assim, podia atender mais rápido, mas era humano. Então, eu acho que toda pessoa que presta um serviço, ela tem que prestar mais ainda quando é público. Porque se você ama o que você faz. E aquela coisa, você faria de novo? Faria. Porque você não é obrigado a fazer o que você está fazendo, né? As meninas estão aqui gravando, fazendo. Ninguém é obrigado a fazer o que está fazendo. Vai fazer outra coisa. Eu vou vender picolé na praia, na temporada, qualquer negócio eu vou fazer. Se eu não estou mais feliz, machucando. Eu vou falar uma experiência. Eu fiquei 3 anos sem fazer o preventivo, eu não tenho vergonha de falar. Porque eu fui com uma professora, na época ainda na minha faculdade, em Passo Fundo, para fazer meu preventivo. Eu saí do consultório chorando. Ela me machucou.
Isso é muito triste. Eu nunca comentei isso em público, na coleta de um preventivo. Você não é obrigada a ser ginecologista. E aí tu fica vai um ser pouco... cardio, vai fazer outra área que não invade. Um pouco traumatizado quando tu passa por uma experiência Não, já assim, não é bom, já não é agradável. E ainda sair machucada não é isso que a gente busca numa consulta. Você quer ser acolhida, é o mínimo. E são especialidades que você pode escolher durante a sua, né, essa formação. E a obstetrícia, por exemplo, você tem a graça de tirar de um lugar tão protegido, ser a primeira pessoa a pegar esse bebê e trazer para esse mundo com uma missão Miriam, grandiosa, sabe né? Falando agora, tu falasse de gravidez, eu fiquei pensando, né? Parece que algumas coisas a humanidade de fato evolui. E outras é como se a gente estivesse retroagindo. Nessa questão das vacinas, como a gente já falou, a gente tem tanta informação, assim, né? Hoje, muito mais do que quando eu tinha 15 anos, né? Por que a gente ainda tem índices tão agressivos de gravidez na adolescência? Tu acha que falta informação? Falta ainda? Nós ainda estamos falhando nesse diálogo em casa com meninos e meninas. E assim, não dá pra gente imputar essa coisa só na menina que engravida. É o menino também que não... que afoito não usa camisinha. Né? Eu digo desses pequenos, assim, a gente tem um número no Brasil, né, muito assustador ainda de meninas entre 10 e 14 anos que se tornam mães. São quase 300 mil nascidos nesses últimos 10 anos, né, para essa idade, né? 10 e 14 anos, a gente está falando de crianças. Sim. E aí, a gente também tem um número de óbitos fetais no Brasil muito significativo, maior ainda nos partos de meninas. O que tu acha que seria bacana a gente fazer para combater essa situação, né? Porque uma coisa que é importante a gente falar, pela Organização Mundial de Saúde, o desenvolvimento de uma menina vai até os 19 e dos meninos aos 21 anos. Então, se a gente para pensar, como é que um corpo que está ainda em desenvolvimento, né, se adaptando à vida adulta, vai gerar outro? Então, já começa ali o problema, a estrutura em toda. Então, se a gente falar estrutura orgânica, física, psicológica, né, esse impacta muito. E daí, por isso que vem a questão toda, que é muito polêmica, né, a questão que foi discutida, falado muito nos últimos tempos também sobre o aborto. A gente não precisa discutir aborto, é cuidar antes. E é tão difícil, eu vejo ainda, é uma resistência, porque vejo pela nossa formação. A minha mãe nunca falou na época sobre relação sexual, era vergonha, era mesmo falar sobre menstruação. Então, assim, não dá para cobrar. Só que hoje é internet, elas têm acesso a tudo. Aí, quando você tenta tocar no assunto, muitas vezes, a filha a filha e o filho já tiveram até a sua relação sexual, já tiveram. Então, tem que falar. Tem que falar. E qual é a idade ideal? Isso é uma dúvida que eu também tenho. Qual é o momento ideal da escola abordar esse assunto? Porque assim, ó, na minha avaliação, né? E a gente está num fogo cruzado, né, pessoal? Porque ou é a teoria da extrema esquerda ou é a teoria da extrema direita e falta uma base científica. Por isso que eu te pergunto, claro, você não vai discutir questões sexuais com uma criança de 4, 5 anos. Eu não acho isso lúcido. Qual é o momento na educação que a gente deve abordar o tema da educação sexual dentro do currículo escolar? E qual é a idade ideal que o pai e a mãe devem buscar essa conversa com seus filhos? A orientação sexual, acho que o pai e a mãe sempre têm que ficar muito espertos quando começa a ter os questionamentos assim, sobre a questão de se masturbar, sobre a questão da relação, porque o filho começa a falar em casa. Por exemplo, eu vou falar da experiência em casa. Já cheguei a tocar no assunto com a Isabelle. Não, mamãe, não quero saber sobre isso. Então tá. Então, quando você quiser, a gente pode conversar? Se me avisa? Aviso. Porque o que acontece? Muitas vezes os pais preferem, não, eu não vou falar, deixa quieto, na escola eles falam sobre o corpo humano e tá bom. Aí onde é que vai aprender? Né? Então, assim, sentar e conversar. Qual é a sua curiosidade? Não dá pra gente incentivar. Porque se eu falar sobre a relação sexual ali nos 10 anos, 11... dependendo da criação... vai se despertar cedo demais. E aí eu vou estar incentivando. Entendi. Então, o ideal é o pai e a mãe observar os sinais. E quando ele perceber que o filho desperta esse interesse, aí chamar para uma conversa. Olha... né? Ou se não, aí nos 13, 14 anos, levar a menina no ginecólogo. Ficou menstruada. Por que está menstruando? E aí, esse gancho no consultório, a gente consegue linkar bem.
por que você menstrua a partir de agora? Você já pode ter um filho, você já pode engravidar. Né? Se você, eu sempre faço esse comentário com adolescente. Se você tivesse uma filha adolescente, você gostaria que ela engravidasse sem terminar os estudos, sem sua independência financeira? Não. Então imagina, essa é a preocupação do seu pai e da sua mãe contigo. Eles cuidaram você durante a gravidez, os primeiros anos, você não cair, não se machucar, não se bater. Não é agora que eles vão te largar. Pelo contrário, agora é que eles vão cuidar de ti. Então o quanto é importante, tem que ser amigo. Não é só ser pai e mãe, porque a gente às vezes cobra, e faz isso, faz aquilo e tal, mas muitas vezes para alguns temas, a gente tem que se aproximar dos filhos. Porque né? eles esperam dos pais. E a maioria dos pais ainda... Não, eu não vou falar. Até porque às vezes, como não recebeu, como é que ele aborda, o teu trabalho, o trabalho de um profissional na área da medicina, né? Tu tem noção de quantas pessoas tu atendeu ao longo desses 30 anos? Nem 1.000, quantas 2.000, 3.000, não. Mais. Nunca contasse. Não. Tens que parar uma hora e fazer uma conta, assim, imaginária. Esse ano, 2001, eu devo ter atendido tanto, porque vale a pena, né? A gente ter um número, né? Mas, assim, seguramente mais de 5.000 pessoas passaram pela tua mão, que foram impactadas de alguma maneira, né? Mas é um trabalho do 1 a 1, né? Tu acha que a gente precisaria melhorar as nossas campanhas? Falta... Porque me dá uma sensação, às vezes, que a nossa comunicação pública ela não está sendo assertiva. Né? Principalmente porque, por exemplo, assim, você jogou uma vacina. Eu vou falar da experiência, porque na época, faz 10 anos que a gente mora em Santa Catarina. Na época que foi lançada a vacina HPV, eu morava numa cidade de 20 mil habitantes. Aí a gente trabalhou todas as escolas, eu palestra para todos os pais, a gente trabalhou todos eles, e a gente conseguiu praticamente 100% de vacinação. Isso aí é uma coisa... E aí vieram até os diretores da época do laboratório de São Paulo para saber o que tinha acontecido, para me conhecer na época. Mas assim, a gente trabalhou todos. Os pais que não autorizaram a vacinação, porque era feita na escola, né? Foram feitas as doses. E aí as enfermeiras iam lá e aplicavam lá. Quando o pai e a mãe não autorizavam, a gente chamava eles, um por um. E explicava. Por que era importante fazer. E aí eles a gente conseguiu atingir. Foi algo muito gratificante, assim, porque a gente atingiu praticamente 100% da vacinação para HPV naquele ano do lançamento da campanha. E eu acredito que a gente... Porque, assim, o que sobra, que eu vejo hoje, Paulinha? A escola trabalha o corpo humano. E para o professor eu entendo que é muito difícil falar sobre sexo, sobre HPV. É difícil, porque daí o aluno chega em casa e vai dizer... Olha, falaram sobre isso, parece que está liberando, está incentivando. Não e assim, é muito complicado para o professor justamente por isso, porque há uma espécie de patrulhamento lá fora que se o professor falar A ou B ou C, pode causar um drama e tá lá o pai. Eu fui criada numa época que o professor podia ser o tirano que fosse, mas capaz que eu ia chegar em casa e reclamar pro pai do professor. Era a gente reclamar e uma palmada na bunda, não tem? A autoridade, o pai só dizia isso, minha filha, certo ou errado, a autoridade dentro da tua sala de aula é o teu professor e tu tens que aprender a respeitar, porque a vida não vai ser fácil para ti. Tu acha que todo mundo vai... Porque na lógica do meu pai, eu tinha que saber lidar com pessoas boas e com pessoas tiranas, preparar com pessoas mundo, difíceis, né? E ponto. E assim, vamos combinar que o número de... Todo mundo teve um professor do mal na sua vida, né? Mas a gente lembra no histórico de educação e formação, tanto que a gente não esquece nunca mais, numa história de uma vida educacional inteira, né? De ensino fundamental, ensino médio. A maioria dos professores e professoras esmagadoras desse país são gente que se envolve, se dedica, e a gente já viu muito professor nos últimos tempos aí crucificado por um nada por causa desse patrulhamento e esse que desconstrói a autoridade. E foi mais rígido com a gente, o quanto a gente gravou ele. Porque hoje a gente entendeu que foi bom. Exato, né? Na grande maioria por coisas sérias e importantes, né? Que mereceram. Mas eu penso em falar sobre sexo, principalmente no adolescente, é difícil. É difícil, porque quem vai falar? Os pais... Quando chega para nossa parte, amiga, já é uma tristeza. A gente vai assim, né? Eu tenho uma filha de 26 e uma de 23, né? Que está fazendo medicina, tu sabe. Para chegar nas minhas filhas e falar com ela, foi muito osso aqui, foi muito difícil, porque... Né? E o quanto é importante para a vida delas, para construir identidade enquanto mulher, se permitir, porque eu vejo hoje muitas mulheres também não se realizam na intimidade pela questão mesmo
né, não se permitem viver Não realmente. é? Ontem esses dias agora teve uma reportagem no Fantástico que trata dessa questão da sexualidade, do prazer da mulher, que é outra coisa também que é um tabu, né? Sim. Nossa senhora, o que tem de mulher que nunca se... Enfim, isso é tema para um outro programa. Hoje, na real, a gente quis focar nessa questão da prevenção, porque, de fato, gente, tem pessoas que estão morrendo aí por causa de falta de cuidado e de olhar para si mesma, né? E esse bate-papo meu e da Miriam, eu não quero que vocês vejam aqui a deputada Paulinha política e a doutora Miriam. Não, assim, ó, a gente queria entregar para vocês um pedacinho do nosso coração, um pedacinho da nossa alma. A gente falou muito de coisas que aconteceram na vida da Miriam, na minha, da gente, dos preconceitos, das dúvidas, das tristezas que a gente teve como mulher. E falando para vocês, ó, ainda bem que a gente nesse corre todo maluco da vida, em algum momento, uma outra mulher, uma outra pessoa, nos pegou pela mão e disse assim, Paula, tá maluca? Para, guria. Olha para ti. Entende? Se porventura a Miriam não tivesse o apoio de uma colega para dizer, amiga, vem cá, deixa que eu vou examinar tuas costas, vamos ver o que é isso. Então, o nosso recado é, para um minutinho, dá uma olhadinha para ti. Se a gente tiver uma amiga, uma pessoa, uma mulher aí, nessa rotina, que escutou o nosso programa e vai colocar como meta, não, a partir de 1º de janeiro, uma vez por ano eu vou fazer o meu preventivo, ó, eu vou vacinar a garotada aqui de casa do HPV, vou olhar se eu já tenho a vacina ou não, vou fazer. Já tá meta batida. Né, já valeu a pena. Já valeu. E eu quero muito te dizer que tu é, de fato, uma alma muito especial, uma mulher que eu quero acompanhar até o final da minha vida. Quero te agradecer publicamente mais uma vez por ter cuidado de mim no momento que eu estava tão estava sensível. Precisando. E dizer para vocês, né, ninguém é tão... Vocês sabem que eu sou super corajosa, forte, mas todos nós tem um momento que a gente precisa de amparo, de colo, de ajuda, e não tem nada de errado nisso, né? Faz parte da nossa humanidade. A gente termina o Bora Conversar Coisa Arada hoje. Muito legal. Passando do tempo, como sempre. Mas eu quero deixar a última palavra antes de dar teu presente, Miriam. Eu vou dar o presente primeiro. Eu vou dar o presente primeiro, para te lembrar sempre de mim com carinho. Vai estar lá na clínica. E vou pedir para te deixar uma última mensagem, né? Para todas as pessoas que nos acompanharam aí no nosso programa. O que tu diria, assim? O que te provoca o espírito, os sentidos de dizer nesse encerramento de programa tão lindo que a gente fez aqui? É gratidão, né? E que a vida não volta. Então, foi muito bom, Paulinha, poder a gente estar aqui, que as mulheres que receberem isso, que a gente tentou dar o máximo que a gente pode do nosso ser, né? Dessa alma feminina que não tem preço, que a gente é única e que as pessoas, mesmo que esperem muito de nós, a gente precisa primeiro se olhar. E a gratidão é em relação a tudo. Se nós estamos aqui, a gente tem uma missão. E é isso que nos torna ímpares. E essa missão vem do alto. Você no teu papel, na tua responsabilidade enquanto, né, na área da política, do legislativo, eu na área da saúde, Deus não nos capacita porque é graça. Nós somos ungidas da graça e essa graça é que a gente quer que quem precise da gente, seja na saúde, seja, né, na área da política, que encontre isso. Não só um profissional, mas alguém que está muito além e que quer fazer com que esse nosso ser também consiga se irradiar em coisas muito grandiosas que não é só agora, porque isso tudo vai passar, né? A gente não sabe quanto tempo, quantos dias, quantas horas, mas que bom a gente saber que estar juntas nesse momento fará diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, salvará muitas vidas. Então é isso que fica para mim. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui, falar de temas tão importantes e que eu vim pedindo para Deus, né, para o Espírito Santo, que nos ungisse, que a gente falasse aquilo que as pessoas precisam ouvir. E acredito que Deus esteve com a gente, Espírito Santo, que a gente foi tipo tirando o novelo, né? E foi saindo, e aí foi acontecendo. E é isso que fica para mim. Muito obrigada. Acredito que Deus quer que a gente tenha mais ações assim para sermos multiplicadoras e ajudar essas mulheres que precisam nos ouvir e nos assistir. Obrigada. Ela é uma linda, maravilhosa, né? Pessoal,
Beijo para todos vocês. Bora conversar coisa arada. Deixou dicas importantes aí para vocês hoje, né? E a gente se vê no próximo encontro. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Miriam. Obrigada.